Bom dia, meninos. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Como vocês estão? No meu quarto. Aí, tacando no meu quarto. Ativem a câmera. Tá separado, 200 tá bom, precisa de mais. Entendeu? Gente, Falando assim, 200 já tá bom pra nós, precisa de mais. todo mundo tá me ouvindo? Segundo ano, segundo B e segundo A, né? Façam um favor para mim, escrevam para mim no chat o nome de vocês e a série, quem é do segundo B e quem é do segundo A, para mim colocar na chamada. E colocar ponto de participação também. Até que enfim, eu tô vendo o rostinho aqui, eu achei que vocês iam ativar a câmera. Quanto tempo, né? Opa. Vamos ativar a câmera todo mundo, dar um oi assim, ó. Depois vocês podem ficar até à vontade. Sim, por que essa vergonha toda? Oi, Giovana, João, o Joseph tá aí. Micaelen, ativa a câmera um pouquinho, Kurt também. Só para dar um oi, depois vocês podem. O Kurt tá conectando ainda. Quê? Quem é do iPhone? É eu, Fernanda. Ah, Fernanda, ativa a câmera para dar um tchauzinho assim. Ah, nem vou nada. Só um pouquinho. E aí, meninos, como vocês estão? Não dou conta de mexer, não. Não dá conta não? Então tá bom. Pra ativar, não dou conta. Não. Ah, tá. Todo mundo tá me ouvindo bem? João Vitor, verifica aí direitinho se a sua conexão tá boa. Deu certo agora. Deu? Ok. Como que vocês estão? Me falem como que foi tá sendo esse processo de quarentena, pandemia. Trabalhando demais. Estão trabalhando o dia todo? Sim. Só no horário certinho? Eu tô trabalhando agora. Tá, João? Trabalhando onde? Eu trabalho com lavagem a seco. Ah, que legal. Que bom. Meninos, então vamos fazer assim. Essa é só a nossa primeira aula das que nós vamos ter da agora para frente, enquanto a gente estiver nessa pandemia, tá? Então, eu vou fazer para vocês videoaula, tá? Vou sempre preparar uma videoaula para vocês. E hoje eu preparei um conteúdo mais de revisão mesmo daquilo que a gente viu. Eu mandei bastante vídeo, assim, que a gente entrou de quarentena, mas agora eu mesma estava fazendo as videoaulas com vocês. Eu acho melhor, até melhor para esclarecer dúvidas, se tiverem alguma, né? Oi, Calistene. Aí, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem um material, sempre estejam nas nossas aulas com caderno para fazer as anotações, tá? Embora as aulas nossas, elas são gravadas e tudo, mas é necessário que vocês façam as anotações para não esquecerem do que foi falado, tá bom? E outra coisa importante, por que é importante você colocar para mim seu nome no chat e sua série? Porque todos os que entram e assistem a aula no dia presencial, aula online, vão assistir a gravação depois, estão ganhando um ponto comigo, tá? De participação. Vou decidir se eu vou dar entre 1 ou 2 pontos. Mas é importante que vocês assistam por isso. Inclusive, depois passem isso para os colegas, tá bom? Quem não pôde se conectar agora. E aí vamos lá para a aula, então? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Estou dando esses minutinhos iniciais para isso, para ouvir um pouquinho de vocês. A internet acabou de travar um pouquinho. E aí, segundo ano, alguém quer dizer alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não esqueçam de colocar o nome de vocês no chat lá, tá? Embora a aula é gravada, mas é bom colocar. Já fica gravado e depois eu só passo para frequência. Ninguém quer falar nada, não? Então tá bom, então.
fazer um compartilhamento de tela com vocês. Que é nós dois, tá? E aí nós vamos acompanhando juntos. Ai, pai, espera. Ô. Agora eu vou pedir para vocês desativar o microfone, tá? Para a gente começar a nossa aula. Aí, se você tiver alguma dúvida, você faz uma acena com a mão aí que eu paro, tá? E que eu paro a aula e deixo você falar para perguntar, o que você quer perguntar, tá bom? Tá ok? Quem tá vendo a minha imagem? Tá vendo aí, João Marcos? Sim. Sim? Abriu para vocês? Só vou arrumar aqui que eu vou ampliar essa tela, esse slide, para ficar melhor. Porque tá pequenininho, né? Então, vamos lá. Só um minutinho. Aí. Então, o que eu quis revisar com vocês, né? Aquilo que a gente viu por último. Embora eu passei por último exercício de Carnot. Vamos falar da segunda lei da termodinâmica, tá? E lembrar o que é esse conceito. E é só poeira, né? O que é esse conceito da termodinâmica, tá bom? Então, vamos lá. Quem não pegou caderninho, pega o caderninho, faz as anotações. Vamos ouvir um pouquinho esse conceito aí, tá bom? Alguém que ficou com dúvida em relação a esse conteúdo, pode perguntar, tá? Aí tem alguém conversando junto comigo. Desativem os microfones por enquanto, tá? Meninos, ó, todos vocês não esqueçam, tá? Não, eu não vou revisar todos os conteúdos, não. Vocês querem que revisa todos os conteúdos? Estou pensando em revisar só esse finalzinho aqui que a gente viu antes de entrar de férias. E se ficar tudo tranquilo para vocês, eu dou continuidade com o restante. Alguém quer que revise todos os conteúdos? Precisa? Acho que não, né? Então, vamos lá. Termodinâmica nada mais é do que a gente compreender. Ah, entendi. Tá bom, então eu vou fazer o seguinte. Coloquem aqui no chat para mim, segundo a colega de vocês está até comentando, que ficou muito confusa as aulas online que tivemos, de física, né? Então, façam um favor para mim, coloquem para mim o que vocês gostariam de ver especificadamente, tá? Se quiser, certo, tem que anotar, tá bom? É bom você fazer as anotações do que vai ser falado, tá? Pelo menos as coisas mais importantes, tá bom? Então, a segunda lei da termodinâmica é a gente entender como que uma energia ela é transformada em trabalho, tá? Como que o calor ele é transformado em trabalho. E aí a gente vai compreender o conceito de pessoas em especial. Gente, ativamos os microfones para não ficar dando... Quê? Na casa de vocês não saíram junto comigo. Então, quem tá com o áudio ativado, o microfone ativado, desativa, por favor. Se você tiver alguns, mas ainda tô ouvindo conversa junto comigo. Desativem o som de vocês, fica melhor pra gente compreender, tá? Então, vamos lá. Segunda lei da termodinâmica. O que eu preciso saber, né? Até para fazer prova. Vamos ver aqui se o meu slide vai passar. Então, ela é um conceito que eu tenho que entender como que uma fonte, como que uma temperatura ela é transformada em trabalho. Então, aí a gente tem, das leis da termodinâmica, ela é uma das mais importantes, né? Porque ela tem uma aplicação maior.
ela foi feita e utilizada lá na construção das máquinas, as primeiras máquinas que foram construídas lá na Revolução Industrial. E aí, quando a gente fala dessas máquinas, né, a gente vai falar então de um rendimento de máquina térmica. E aí, destaca-se dois cientistas importantes, que foram Clausius e Kelvin Planck. Então, eles entenderam isso aqui, ó, que a gente tinha, então, uma máquina térmica, e essa máquina térmica, ela tem uma fonte de calor, e essa fonte de calor, ela será utilizada, ela terá um certo rendimento. Porém, não é um rendimento 100%, porque parte dessa fonte de calor liberada, que será transformada em trabalho, ela vai ser descartada. E quando ela é descartada, ela vai para uma parte que a gente chama de fonte fria, tá bom? E aí nós vamos entender um pouquinho como que isso funciona, tá? Então, isso aqui é só um esqueminha bem simplesinho de como funcionavam as primeiras máquinas térmicas que foram criadas nas fábricas lá na Revolução Industrial do século XVII, tá? Então, o que Clausius ele falava? Ele dizia que o calor ele não pode fluir, né, de forma espontânea. Então, ele não flui espontaneamente de um corpo de menor temperatura para um corpo de temperatura mais alta. Tem, então, um processo. Isso quer dizer que o quê? Que a consequência, né, desse sentido natural do fluxo de calor, da temperatura mais alta para mais baixa, é o que se chama de fluxo. Ou seja, para que aconteça, então, esse fluxo, é necessário que você tenha um corpo muito quente, e esse corpo muito quente, ele vai expandir esse calor, ele vai liberar esse calor. Ao liberar esse calor, parte desse calor vai ser utilizado para trabalho, e outra parte desse calor vai ser transportado para uma fonte fria, tá bom? E aí ele diz isso, né? Tendo como consequência que o sentido natural do fluxo de calor é da temperatura mais alta para a mais baixa, e que para que o fluxo seja inverso, é necessário que o agente externo realize um trabalho sobre este sistema. Quer dizer isso? O próprio sistema, quando ele libera calor, ele vai só liberar para uma fonte fria. Para que aconteça o contrário, que esse calor da fonte fria retorne para uma fonte quente, é necessário, então, que tenha algum agente externo, algum outro processo fora desta máquina, que faça que esse inverso ele aconteça. Então, para me entender melhor, o que eu preciso entender de tudo isso aqui é uma coisa simples. Basta eu entender que eu tenho uma máquina térmica, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho uma fonte muito quente, e essa fonte muito quente, ela vai liberar calor, transformar esse calor em trabalho. Parte desse calor que não vai ser utilizado é, então, depositado em uma fonte fria. O que eu tenho que entender com isso? Que todo calor liberado, ele não é utilizado 100% para trabalho. Isso é importante ficar em prova. Somente uma parte dele é que se utiliza para exercer trabalho. Outra parte é mandado para uma fonte fria. E aí a gente vai ver o conceito de Kelvin Planck sobre isso também. Até aqui vocês têm dúvidas? Posso continuar? Dúvidas? Quem tem, ativa o microfone e pode perguntar. Não, tem não, hein? Certeza, João? Absoluta. Certeza, tipo assim, não tô entendendo nada, professor. Você tá falando grego. Ai, gente, é bom. Larissa, repete. Pode falar. Larissa, repete, por favor, a primeira parte que você falou que o calor não flui instantaneamente, aí o restante eu não consegui pegar para anotar. Ah, tá. Você quer aquela parte que eu falei que o calor, lá da parte inicial? Deixa eu voltar aqui, que eu coiso para você, só um minuto. Você tá falando aqui, né? O calor... Quando você fala que... pode falar, pode perguntar. Não,
Pode falar, isso mesmo que você começou. Ah, tá. Quando eu falo assim, quando o Clausius ele disse que o calor ele não pode fluir de uma forma espontânea de um corpo de temperatura menor para outro corpo de temperatura mais alta, ele está querendo dizer o seguinte, que para que isso aconteça, é necessário que exista um agente fora, externo à máquina térmica para isso acontecer. O que ele quer dizer? Que só é possível, acho que agora vai ficar até mais claro, só é possível o calor ser liberado de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura, tá bom? O que ele quer dizer é isso. O que eu tenho que entender? Que uma máquina térmica, ela vai liberar calor, ela vai ter um fluxo de liberação de calor, em que parte desse calor é utilizado para trabalho e a parte que não é utilizada para exercer trabalho é, então, liberado para um fluxo, né, para um sistema de menor temperatura, tá? Ou seja, temperatura fria. E aí a gente vai entender como que isso acontece. Eu acho que ficou até mais claro para entender. Te ajudou? Ajudou, obrigada. Então, já o Kelvin Planck, ele vai dizer assim, é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. Era aquilo que eu estava explicando anteriormente. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não é todo calor liberado, ele não vai ser 100% aproveitado, ele não tem um rendimento de 100%. Por quê? Uma parte desse calor é transportado para uma fonte fria. Como que o professor só está falando isso e eu vou entender isso como? Vamos dar um exemplo do motor de carro, por exemplo. Como que funciona, meninos, o motor do carro? É energia em forma de quê? Quem gosta de carro aí, até as meninas, né? Tem meninas que gostam e entendem muito de carro. Alguém entende um pouquinho como que funciona o motor de um carro? Larissa, Oi. eu vou ter que sair um pouco, tá? Tá bom, por quê? É porque eu vou entrar na residência agora e não vou poder ficar falando, Ah, tá. Entendi. tá? Então tá bom. Tá. Assiste depois. Pelo menos a parte que você não viu, tá? Tá bom. Vou mandar lá no Google Class. Tá. E aí, meninos? Como que funciona o motor de um carro? Em processo de quê? Pode escrever no chat, quem quiser. No processo de combustão. Então, como que funciona? O carro, quando você dá a partida no carro, ele tem lá os seus pistões. Os pistões do carro, ele faz um processo de subir e descer. Quando você injeta a chave, você dá partida no carro, então é liberado, então, combustível, ele tem que ser liberado. E quando ele queima, é o que ele vai fazer com que o carro ande. Esse processo de você ligar, o pistão ele funciona como esse motor de máquina térmica. Ele vai pressionar o gás do combustível. Na pressão, há uma explosão do combustível. O combustível ele explode dentro daquele motor e aí ele exerce um processo que a gente fala de queima do combustível. Quando o combustível ele é queimado, o pistão ele desce. Aí a gente tem a vela que faz tudo isso funcionar também. E quando esse pistão ele desce, então ele vai fazer o seguinte: aquela parte de calor liberado que não é utilizado para exercer trabalho sobre o motor, para fazer com que o carro ande, esse outro calor que não é reaproveitado vai então para a fonte fria. E aí o que tem dentro do motor de um carro que a gente poderia colocar como exemplo que vai exercer uma função sobre esse calor que está na fonte fria? O radiador, não é? Ali a gente tem a bomba d'água, né? E ali a bomba d'água é aquele processo que ela vai fazer com que aquele motor ele refrigere. E é justamente nesse processo que esse calor que foi mandado para a fonte fria é que passa pelo radiador. No radiador ocorre esse processo de refrigeração e aquela parte de gases soltos é espalhado pelo meio ambiente.
Larissa, tem como você repetir de novo? Porque a minha internet aqui caiu e eu perdi a metade do que você falou agora. Então, vamos entender como que funciona esse processo de aproveitamento de calor com o exemplo do motor do carro. Vou voltar à explicação, tá? Motor do carro, como que funciona? Perguntei aos meninos, né, se eles sabem como que funciona o motor de um carro. E é no processo de combustão. Que isso tem a ver com o nosso conteúdo? Para a gente ver aonde essa máquina térmica, esse trabalho é utilizado. O motor do carro, como por exemplo também nas hélices ali no motor de um avião, é tudo o mesmo exemplo de máquina térmica. O que acontece com o carro? O carro ele tem dentro do motor dele uns pistões. Os pistões, ele tem uma função. Quando ele sobe, você dá partida no carro, tem que liberar o combustível para que o carro então ande, né? E como que o carro vai andar? É só liberar o combustível e o carro vai andar? Não. Quando eu dou partida no carro, é liberado então combustível, o pistão ele vai subir. Quando o pistão do motor ele sobe, ele promove então que aquele gás do combustível seja queimado. Quando ele é queimado, libera então calor dentro do motor. Parte desse calor é o que vai vai ser transformado em trabalho para que o carro ande. Outra parte não é aproveitada. E a parte que não é aproveitada vai para uma fonte fria. E a fonte fria, o que ela vai fazer com aquele calor que ela recebeu? A gente pode pensar que a fonte fria é justamente a bomba d'água que tem dentro do carro, que é a água dentro do motor, ela é responsável para refrigerar o motor para que evite o aquecimento do motor, né? E isso tem um processo. Essa fonte fria passa então para o radiador. O radiador vai fazer esse processo de refrigeração. E a outra parte é liberada por gases, né? Vapores de água liberada na atmosfera. A queima desse combustível que é transformado em trabalho vai acontecer de que forma? Quando o pistão ele sobe, ele faz a explosão do combustível no motor, ele desce. Quando ele desce, esse calor ele transformou em trabalho, faz com que o carro ande, entendeu? Entender a diferença e a importância de você entender que uma máquina térmica libera calor, parte é transformada em trabalho e parte vai para uma fonte fria. Só que a fonte fria não é um calor que foi solto para nada. No exemplo do carro, por exemplo, ele tem uma função. Se ele não fosse liberado, jamais o motor do carro ia refrigerar de forma que a temperatura não ficasse tão aquecida assim. Entenderam esse conceito? Sim? Sim. Quem não quiser me responder, dá um joinha aí, que aí Sim, vocês estão entendeu. acompanhando bem. Então, esse enunciado que é o que Kelvin falou, ele diz isso. Ele fala assim, que implica que não é possível que um dispositivo térmico tenha um rendimento de 100%. Ou seja, por menor que seja, sempre vai haver uma quantidade de calor que não vai ser transformada em trabalho efetivo. Como o exemplo do carro. Parte do calor é transformada em trabalho para fazer com que o motor funcione bem e o carro ande, e parte desse calor é colocado então numa fonte fria, que faz com que o motor refrigere e o carro não tenha uma temperatura elevada, tá? Continuando então, a gente vai entrar agora no conceito de como ver de fórmula. Tudo isso que a gente está vendo, vamos ver aqui que agora minha tela que travou não quer passar. Tudo isso que a gente está vendo tem uma aplicação. E como que eu faço para calcular esse calor que foi transformado em trabalho e esse que não foi utilizado, foi transportado para uma fonte fria? Então, aqui vem só uma parte teórica para falar para vocês, né, que lá no século XVIII a indústria ela já utilizava as máquinas térmicas em grande escala, tá? A primeira usada, ou seja, a primitiva, né, que foi utilizada era justamente transformar água em vapor para capacidade de movimentar um pistão, né? E esse movimentava o eixo da energia mecânica,
que era utilizado nas indústrias da época, tá? Posso passar para frente? Pode. E aqui, gente, a gente tem um exemplo bem simples do que seria esse dispositivo de máquina térmica e como que esse trabalho é utilizado. Então, aqui eu tenho uma fonte de aquecimento, tá? E, ó, vocês estão vendo aqui, ó, energia, aqui, ó, esse calor aqui, ó, é a fonte quente. Tá liberando. Parte desse calor a gente já viu que é transformada em trabalho. Essa letrinha grega aqui, que parece um lambdazinho, é trabalho, tá? E a outra parte do calor é liberado para uma fonte fria ou fonte de resfriamento. É importante vocês lembrarem que a quantidade de setas de calor da fonte térmica tem que ser a mesma quantidade de setas para a fonte fria. E a gente vai entender por quê, tá? Então, continuando. Aqui, ó. A fonte térmica, então, ela vai fornecer uma certa quantidade de calor, que aqui está chamado de Q1, ou QQ. Não tem, vamos ver as duas coisas, não tem diferença, tá? E aí, essa energia liberada, parte dela vai ser transformada em trabalho. Aqui eu tenho um exemplozinho do Tzinho aqui, que parece um lambda. Mas há a quantidade de calor que não é capaz de ser utilizada como trabalho. Isso aqui, o Q2, é o que nós chamamos de fonte fria. Então, tudo isso é representado por módulo. Por quê? Porque aquela energia da fonte quente, que eu chamo aqui de Q1, que eu não utilizo, ela é retirada aqui com sinalzinho de subtração, porque parte desse calor é transportado para uma fonte fria, que eu estou chamando aqui de Q2. Então, isso aqui é só uma das fórmulas que a gente vai utilizar, tá? Então, a gente utiliza sempre o valor absoluto dessas quantidades de calor, porque uma máquina térmica, ela tem o objetivo de resfriar. Então, esses valores, eles serão sempre negativos. Ou seja, a diferença que eu vou fazer de calor para a fonte quente para a fonte fria sempre vai ser uma diferença negativa, porque a fonte quente vai perder parte do seu calor para uma fonte fria, tá bom? Tranquilo? E aqui, gente, eu chego então nesse conceito. Isso é o conceito da segunda lei da termodinâmica. O que eu tenho que entender? Que o fluxo de calor não acontece espontaneamente, tá? E para acontecer espontaneamente, é necessário que eu tenha um trabalho externo, ou seja, uma outra fonte para fazer acontecer o inverso. Caso contrário, naturalmente, não vai acontecer espontaneamente, porque sempre a fonte quente, deixa eu mexer aqui meu mouse para ficar melhor, sempre a fonte quente, que é a fonte de aquecimento, libera o calor, parte desse calor vai para uma fonte fria, tá? Que passa então em que a máquina térmica vai passar pelo processo de resfriamento, e a outra parte é transformada em trabalho para que a máquina térmica funcione, tá? Então, o conceito principal é esse. Eu tenho uma fonte de calor, esse calor liberado da fonte quente, ele vai ser transportado, então, parte dele vai para uma fonte fria para refrigerar a máquina térmica, e a outra parte é transformada em trabalho para que a máquina térmica funcione bem, tá? O conceito é esse, não tem segredo não. E aí, como que eu faço para calcular o rendimento dessa máquina térmica? Agora a gente entra numa formulazinha. Então, a gente chama, né, esse trabalho da máquina térmica, a gente chama disso de um certo rendimento, e esse rendimento é o que a gente vai descobrir o quanto ela gasta de energia para realizar o seu trabalho. E aí, ó, vamos entender a fórmula, tá? Que é essa daqui. A fórmula é justamente essa daqui, tá? Em que eu tenho esse Nzinho aí viradinho, que é uma letra grega, que a gente chama de eta, tá? Esse Nzinho ele é chamado de eta. E ele é igual ao rendimento que essa máquina térmica está tendo, tá bom? Então, o Nzinho, que é a letrinha grega eta, é o rendimento. O Tzinho, que parece um lambdazinho, é nada mais do que um trabalho, tá?
É o trabalho, é o calor que é convertido em trabalho. Isso aqui é a energia térmica fornecida para realizar o trabalho. E o Q1 é a minha quantidade de calor quente, da fonte quente, e o meu Q2 é a quantidade de calor da minha fonte fria, ou seja, é o calor que não é transformado em trabalho, tá? Por que que a minha fonte quente, aqui na minha fórmula, está em módulo? Lembra lá que eu mostrei anteriormente que a fonte quente não está liberando calor? Então, se ela está liberando calor, então ela está perdendo uma certa parte desse calor. Então, por isso o sinalzinho negativo, a representação é em módulo, tá bom? Isso aqui é só para representar que a minha fonte quente está perdendo uma certa quantidade de calor, tá? Ficou claro? Ficou claro, gente? Sim. Vou ver até onde dá para mim ir, porque a aula da gente, a nossa aula já está acabando, o tempo aqui que o Zoom nos permite usar. Então, a fórmula seria justamente mais do que isso, né? Foi constatado que uma máquina térmica ela vai liberar da sua fonte de calor, da sua fonte térmica, né? Calor. E esse calor, então, ele vai ser liberado, parte dele, para uma fonte fria, para resfriamento da máquina térmica, e outra parte é transformada em trabalho para que ela funcione bem. Então, nós podemos expressar da seguinte forma, que o nosso rendimento, que é a nossa letrinha grega eta, vai ser igual à nossa fonte de calor menos a nossa fonte fria, tudo isso dividido pela nossa fonte de calor. Professora, mas esse tanto de fórmulas, nós vamos usar tudo isso? Não, isso é só para vocês entenderem. A fórmula que a gente vai utilizar sempre será essa daqui, ó, tá? Essa daqui. É só para entender mesmo o conceito, como que eu aplico tudo isso e o que que significa esse tanto de letrinha, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de como que eu faria isso. Então, olha só, o enunciado diz o seguinte: o valor mínimo para um rendimento é 0, se a máquina não realizar nenhum trabalho, e o máximo 1, se fosse possível que a máquina transformasse todo o calor recebido em trabalho. Mas, como visto, isto não é possível. Para sabermos o rendimento em percentual, multiplica-se o resultado obtido por 100%. Ficou claro o enunciado? Então, vamos entender como calcular isso. Agora, a gente vai aplicar aquela fórmula que a gente aprendeu, tá? Então, um motor a vapor, ele vai realizar um trabalho de 12 kJ. Gente, quando a gente fala de energia térmica, sempre é em quilojoules, tá? Quando lhe é fornecida uma quantidade de calor igual a 23 kJ, qual a capacidade percentual que o motor tem de transformar energia térmica em trabalho? Pelo enunciado, eu estou querendo descobrir o meu rendimento. E aqui eu coloquei a imagem para vocês de como calcular isso. Pego, então, que o meu rendimento é igual ao trabalho dividido pelo meu Q1, que é a minha fonte quente. Tudo isso aqui eu multiplico por 100. Por quê? Por cento. Porque eu quero saber quanto ela rendeu. E quando eu falo em rendimento, eu estou falando em porcentagem. Quanto ela rendeu de energia e de trabalho, tá? Então, olha só. O motor realiza o trabalho. Eu tenho o valor do trabalho. Trabalho é 12 kJ. E eu tenho o valor da quantidade de calor que ela libera, que foi 23 kJ. Então, basta eu fazer o seguinte. Tudo isso não é multiplicado por 100%? Basta eu multiplicar 100 por 12, eu vou ter 12.000. Basta eu multiplicar 100 por 23, eu vou ter 23.000, tá? Então, olha só. Basta eu fiz tudo isso, primeira coisa que eu fiz, multiplico o 100 por cada um dos valores que eu tenho, que no caso o exercício me deu 12 kJ de trabalho e 23 kJ de fonte de calor liberada. Multipliquei, então vou ter 12.000 dividido por 23.000. Resolvendo a divisão, eu vou chegar nesse valor de 0,5217, né? 5.217.
Tudo isso eu ainda multiplico por 100%. Por quê? Porque o meu rendimento, ele também é dado em porcentagem. Multiplicando isso, eu chego no valor de 52,17%. Vocês sabem que é só andar com a vírgula, né? Então, ó, a vírgula está aqui no zero, ó, ando 2 casinhas, porque não é aqui, ó, 2, ó, 1, 2, 3. Então, andei 3 casinhas, 2 casas após a vírgula, porque eu só tenho 2 zeros depois do número inteiro, vou ter 52,17%. Alguma pergunta? Pergunta? Dúvida? Não. Eu vou passar mais exemplos na próxima aula disso aqui que a gente falou e pôr alguns para vocês responderem. Aí vocês, inclusive, a gente aproveita até para tirar dúvida na aula mesmo, tá? Meninos, então, para hoje, foi algo assim, mais simplesinho mesmo, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando durante a aula mesmo. Ou manda lá no Google Class, tá? Que eu vou estar esclarecendo. No mais, eu deixei uma imagenzinha no final, ó, para vocês. Vamos ver se vai funcionar. Tá travando um pouco? Abraços, até a nossa próxima aula. Meninos, eu quero dizer que tá sendo bom ver vocês hoje. Foi bom ver vocês hoje. Tava com saudade de vocês. E pensando em um meio de como que a gente poderia ter umas aulas mais interativas, né? E comigo mesmo ministrando as aulas para vocês. Então, esse é o recurso que eu pedi até a coordenação para estar usando, já que eu uso esse recurso em outra escola. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, gostaram, não gostaram, já que a gente não vai voltar presencial, né? Agora vocês podem falar comigo. Ninguém quer falar comigo, não? Não, foi bom a aula. Quem não estiver entendendo, vocês podem pode me falar, tá bom? Que eu vou esclarecendo as dúvidas, não tem problema, a gente está aqui para isso. Não tenham vergonha de perguntar, até porque física, se a gente não entender, é complicado, né? A gente não consegue resolver nada, nenhum tipo de cálculo, nem nada. Meninos, a gente também vai ter algumas atividadezinhas para vocês fazerem, atividades em que eu vou estar avaliando, dando nota, tá? Até a secretaria passar para a gente como vai ficar a questão de avaliações e tudo. E aí vocês falam, nossa, professora, como a senhora vai fazer isso? Eu vou montar por forma de questionário, no Google mesmo. Tem como eu montar, eu envio para vocês o link. E vocês vão responder e me enviar a resposta tudo pelo computador ou celular, depende do que vocês tiverem melhor de utilizar, tá? Eu acho que vai dar certo. No mais, queridos, tenham uma boa manhã. Tchau, foi bom estar com vocês. A gente se encontra na nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Até a nossa próxima aula. Tchau. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau, tchau.